O Internacional do técnico Roger Machado está pronto e escalado para a partida diante do Bragantino às 19 horas, lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. Não se trata de mais um jogo, mas a possível confirmação de uma entrada no G6 é a luta por algo mais no Campeonato Brasileiro. Hoje, a Copa Libertadores, mas a sequência é muito promissora. Bruno Gomes fala sobre a sua experiência na lateral e principalmente o quanto os companheiros vêm lhe ajudando a ser um dos destaques da equipe do novo treinador. Aliás, treinador que fala sobre os presentes que distribui para os jogadores em que treina. E ainda, o Inter já montando o seu time para 2025. Passa por renovações e até mesmo uma compra. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, deixa teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho, aquele joinha bacana, né? E também ativa o sininho, a notificação, né, para os novos vídeos aparecerem aí no teu celular, no teu e-mail, conforme tu configurou, né, a notificação do conteúdo. E não te esquece que também este conteúdo e todos os outros são para KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. No comentário fixado tem o link que tu vai para KTO.com e faz teu cadastro em menos de 1 minuto. E aí tu vem brincar, vem te divertir e ainda botar uns pila no bolso, porque tu vai ganhar 20% de bônus a partir do meu cupom, beleza? O Inter entra em campo hoje, a partir das 19 horas, com algumas, claro, né, dúvidas em cima de um treinamento que aconteceu agora lá em Atibaia, né? O Inter que não voltou de São Paulo depois de vencer no Morumbi, o time do São Paulo, né? E aí vai se preparar então agora para esse jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda devido, né, às questões lá das enchentes, da cheia aqui em Porto Alegre. Tem o jogo que é importantíssimo porque a gente pode entrar no G6. Hoje o Inter tem 41 pontos, pode com uma vitória chegar a 44, igualaria o número de pontos do São Paulo. Vamos fazer assim, ó, enquanto eu falo, eu vou botar a tabela, é mais fácil para a gente entender, né? Dá uma olhada ali na tabela. O Inter com 41 pontos, vencendo esse jogo atrasado, iria a 44. Iguala o número de pontos do São Paulo, só que o São Paulo tem uma vitória a mais. O Inter teria 12 vitórias, o São Paulo tem 13. Assim como o Flamengo, né, que também tem 13 vitórias. Aí a gente tem que pensar o seguinte, tá todo mundo dizendo, né, dá para chegar no G4. Sim, dá, com uma vitória no jogo atrasado do próprio Flamengo. Só que a grande questão está no saldo de gols, que o Inter também agora, quando confirmar, né, o jogo atrasado, tem que tirar esse saldo de gols. Hoje o Inter tem menos gols feitos que o Flamengo, embora seja uma das melhores defesas do campeonato, tem menos gols feitos que o Flamengo. E isso faz com que, mesmo vencendo uma das duas partidas que ainda tem contra o Clube Carioca, né, perca ainda nesse critério na questão de entrar no G4. Enfim, vamos primeiro, né, passinho por passinho. Vamos no G6, vamos depois pensar no G4 e, quem sabe, até mesmo uma possibilidade aí de buscar as primeiras colocações ali e tal. Enfim, lá na frente a gente pensa sobre isso. A grande questão está, o time está definido, com a volta do Gabriel Carvalho no lugar do Gustavo Prado e também com o Rogel na zaga no lugar do Gabriel Mercado. A grande questão está, Cleiton Sampaio e Ener Valencia trabalharam entre os titulares. E aí o que me disseram é o seguinte, hoje, se a gente pegasse o Rogel para entrar no lugar do Mercado, ele sabe o que fazer. Ele sabe a movimentação, conhece o Vitão, já jogou um pouco com o Vitão, né, em termos de treino, em termos até de jogos. Só que
A questão é que o Clayton Sampaio precisa também entender a sistemática do campo. Então o Roger fez o Clayton Sampaio entrar ali para fazer as movimentações junto ao time titular. Isso quer dizer que ele pode ser uma alternativa, é como agora, né, cara? O mercado se machucou e o Rogel teve que entrar. O Rogel já conhecia a sistemática do time. E aí agora o Roger faz a mesma coisa com o Clayton Sampaio. Da mesma forma o Ener Valencia, que entrou no último jogo no lugar do Borré. Mas ele pode entrar pelo lado, ele pode fazer 2 atacantes, ele pode ter outras alternativas. O Ener Valencia também foi alçado como um titular para fazer as movimentações que o Wesley faz, ou que de repente até mesmo o time com 2 atacantes pode fazer. Até porque é o seguinte, a minha preocupação nesse período todo, tá, que o Inter ainda vai ter de jogos, é lesões. A minha preocupação também é a continuidade física, que vai começar também a ter jogo quarta e domingo. Agora, ainda enquanto o Inter estava com o jogo só no domingo, no final de semana, era muito bom. O Inter vai ter que dosar isso também agora dos jogadores, a minutagem de cada jogador. Perder, por exemplo, um Fernando, perder um Thiago Maia agora seria horrível para o Colorado. Então o Inter também se organiza nesse sentido, em termos de opções e em termos de cuidados com os seus atletas. Tá? O Bruno Gomes, ele falou para as mídias do clube e, claro, destacou que vai ser um jogo difícil, que é uma sequência interessante que o Inter tem, né, feito no Campeonato Brasileiro. Agora, por exemplo, nos últimos 18 pontos disputados, 16 conquistados, né, e que o time todo foi se conhecendo o trabalho do Roger e tal, isso e aquilo, e ele, como um dublê de lateral, acabou confirmado, né, na posição, deixando o Brian Aguirre, deixando o Natan na reserva. Vamos ver o que fala o Bruno Gomes. É onde a gente está mirando, né? G6, primeiro o G6, depois a gente vai mirar lá no topo da tabela, que a gente sabe que ainda dá. E a gente ganhando amanhã, a gente tem um jogo em casa, que a gente sabe que é forte em casa, a nossa torcida ajuda bastante, então a gente vai grande pro jogo contra o Vitória também. Cara, eu tô feliz demais, como eu sempre falo, primeiro agradecer a Deus e minha família e meus companheiros, o próprio Roger, que estão me ajudando bastante nessa nova posição, que eu sei que sozinho seria difícil, então com eles me ajudando, me dando conselhos, até dentro de campo quanto fora, vendo o que eu errei, o que eu posso melhorar. E é isso, quero continuar, eu sei que quero continuar ajudando, então quando eu estiver ajudando vai estar bom para mim e espero manter essa sequência boa para a gente conseguir manter a vitória. Aliás, essa questão, né, do Roger e do apoio que o Roger deu, não só para o Bruno Gomes, mas para outros jogadores e tal, tem uma coisa muito legal, cara, que apareceu nas redes agora do Player Tribune, tá? Dá uma olhada aqui, ó, nessa postagem, falando o Roger mostrando um lado mais social também, né, que Roger tem, junto do futebol. Né, e a partir da leitura, principalmente. Né? Ele conta uma história da irmã dele, que é formada em letras, professora de francês, a Lena, que sempre incomodava ele de ler, né? Ou para ler. No final das contas, ele ganhava sempre um livro dentro da mochila, né? E no final das contas, um dia o ônibus e o avião atrasaram, ele pegou o livro para ler e não parou mais. E aí, a partir disso, ele começa a oferecer livros para os atletas em que ele treina. E isso ele dá de presente porque ele acha que ele pode pegar e contribuir também na formação intelectual do jogador e fala também sobre a questão social do futebol, né? Ele enxerga o futebol de uma forma diferente. O Roger tem até, né, um trabalho específico com escritores negros também. O Roger tem um player, um agente, né, social. E eu achei interessante trazer isso para vocês. Quem viu esse destaque aí na Player Tribune foi a Natália, a minha noiva, né? E ela achou espetacular, né, da gente pegar e mostrar para vocês também esse lado mais social do Roger. Para a gente encerrar, gente, o Bisol, né, o José Olavo Bisol, ele concedeu uma entrevista também para alguns canais, entre eles o Vozes do Gigante. Ontem o Luquinhas Colar fez uma entrevista com ele lá, direto de Atibaia, né, em São Paulo. E daí é legal algumas coisas que ele destacou, né? Como, por exemplo, a montagem do time de 2025 já está sendo feita.
E ela passa exclusivamente pela permanência do Bernabéu e pela permanência do mercado, mesmo lesionado. E aí tem alguns outros bastidores que eu quero trazer para vocês aqui nesse sentido. Primeiro que o Bisol fala assim, né? O Bernabéu quer ficar e o clube quer que ele fique. Isso já é meio caminho andado. Agora o que está sendo conversado é com o Celtic, para o Celtic também entender para onde pode ir, né, a negociação, a tramitação e tudo mais, em termos de valores, em termos de continuidade talvez de empréstimo e tal. O que se sabe é que o Inter não vai pagar os valores que hoje são de passe fixado, né? 8 milhões, 10 milhões de euros. Isso aí é fora de cogitação. O que o Inter vai tentar, claro, é mais um empréstimo com talvez lá na frente uma obrigatoriedade de compra. Ou daqui a pouco um empréstimo para vender lá na frente e ambos lucrarem. E assim vai. A ideia do Inter é gastar o menos possível com o Bernabéu nesse sentido agora com o Celtic, tá? O mercado, a gente já falou sobre isso também. Ele mesmo, mercado, falei sobre isso no conteúdo de ontem, né? O Sobis já tinha também revelado uma conversa com o mercado e tal. Mas o Inter também quer um lateral esquerdo já para 2025, porque tem o René acabando agora em 24 o contrato, não deve renovar, e o Bernabéu, se daqui a pouco não chegarem num consenso, vai precisar no mínimo de um, né, para ser o reserva do Bernabéu, ou então de dois. Então, o lateral esquerdo é um também das listas, dos jogadores da lista que o Inter quer, assim como um camisa 8 para ser uma espécie de sombra do Thiago Maia e até ter uma alternativa, né, para o Thiago Maia também não ficar morrendo aí, né, na temporada, e além de um camisa 9. Quando eu ouvi um camisa 9, não que o Borré não está dando conta do recado ou que daqui a pouco o Valência não pode vir a ser talvez o novo goleador de novo do Inter. A questão principal a minha leitura é a do Alário. O Alário já poderia ter ido agora nessa janela, não aconteceu a saída do Inter, não aconteceu porque também não houve propostas, né? Ainda que teve a sondagem lá da Arábia, isso e aquilo. E ele tem um custo-benefício muito alto, né? Ele é um cara que ganha um salário muito alto sendo reserva. Então, daqui a pouco também é uma leitura a partir disso. E a gente vai descobrindo, né, cara, ao longo aí, claro, dos dias, e eu trago mais para ti aqui, beleza? Tá precisando de dinheiro? Fala com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas, eles conseguem liberar uma parte do teu fundo de garantia. Tu pode fazer 10 saques do teu fundo de garantia, tu sabia disso? Então, troca uma ideia com eles, o link está aqui na descrição. Eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma possível, beleza? Final de ano a gente sabe, né? Viagens, às vezes organizar a saúde financeira ou de repente até fazer algum investimento para o próximo ano. Aproveita, a Mais Ágil pode te ajudar. Um forte abraço, gente. A gente se fala. Vamos Inter. Tchau, tchau.